Então, vamos lá, da continuidade à autorrenúncia, né, do capítulo do livro do Joel, um parêntese na eternidade. E a gente recapitulando um pouco da aula, né, do estudo da semana passada, a gente falou aqui dos conflitos, né, que se iniciam quando um buscador, né, começa no caminho espiritual, mas uma devoção, né? O estudante ele inicia esse caminho, mas ele inicia realmente como uma meta, né? Ele percorre esse caminho com seriedade. E aí Joel cita aqui na obra dele, por experiência própria, que depois de um período de percurso, né? Ele até cita alguns anos, tipo 2, 3 anos, começa a ver ali uma projeção, né, desse ego, né, aparecendo em formas de conflito, e ele fala que o pior de nós vem à tona, né? Então, a gente começa a ter muitas distorções, né, entre a alma que está percorrendo ali o caminho versus o ego que foi descoberto, né? Porque quando a gente inicia nesse caminho de desconstrução do ser eu, né, não do ser real, que é o ser irreal, esse sistema do ego, ele entra numa sobrevivência. Ele sabe que naquele momento está havendo uma desconstrução dele, né? Porque como ele não é real, ele é um produto que nós fizemos na mente, né? Um pensamento sobre nós equivocadamente, né? Ele começa a entrar no modo sobrevivência. Então, tudo aquilo que está armazenado, né, está oculto, vem à tona. Então, não é que é o pior de nós, assim, né? Que nós não, nós, em última instância, nós somos invulneráveis, impecáveis, né? Somos como Deus nos criou, então nós somos pura consciência, mas aquela configuração desse personagem equivocado que nós acreditamos ser, ele começa a se desfazer, né? Então ele começa a lutar contra essa eliminação, né? Ele vai ser dissolvido pela consciência. Então, tudo aquilo que a gente armazenou no inconsciente durante uma vida ou várias experiências, né, que nós tivemos aqui, que está armazenado naquele inconsciente, começa a vir à tona como se fosse uma limpeza. E aí Joel cita, né, no começo desse capítulo, que não tem como você iniciar esse trajeto, esse caminho, sem fazer esse processo, sem que isso venha à tona, né? Porque você está desconstruindo algo para o verdadeiro tomar lugar. E até tem uma frase da Helena Blavatsky, né, que eu coloquei no WhatsApp, que ela fala, né, entre os dois eus, esse eu precisa morrer para que o outro prevaleça. Mas não é uma morte assim que ele vai você aqui como pessoa, né, essa aparência que essa imagem vai sumir, não é isso. É, esse eu, ele é incorporado, ele é absorvido pela consciência. E aí a consciência primordial, né, a consciência pura, ela toma frente e aí é onde ela governa, é onde ela começa a dar né, as orientações. Aí é uma questão da gente, né, ter aí a intuição e a gente começar a seguir esse verdadeiro eu, né? Mas nesse começo dessa trajetória tem esse conflito. Então você vai ficar sem dormir, vai ter insônia várias vezes, vai acordar às 3 da manhã, que as pessoas ficam associando 3 horas da manhã como se fosse a transição planetária, mas na verdade são projeções de sombra que tem que ser olhado, né? Então você vai ter mudanças de humor, você vai ter mudanças no apetite, tá? Períodos que não vai conseguir comer, vai ter cansaço, vai ter dispersão, vai ter aí, né, a parte emocional fica extremamente abalada, então é, fica uma vida assim melancólica, né, no começo. Então,
Quem não conhece essa configuração, quem não conhece esse percurso, pode achar como sendo uma depressão, né? E que, no fundo, não é bem uma depressão. Ela tem uma característica de depressão, né? Porque tem todos os sintomas de apatia ali, de conflito, mas é uma desconstrução, né? Não que a depressão ela não possa surgir, né? E aí desencadear realmente um quadro depressivo, né? De ansiedade. Mas para quem está no caminho, que inicia nesse caminho mesmo de entrega, né? De renúncia desse eu, por quê? Porque está estudando, né? E o que dissolve a ignorância? O conhecimento. Então, se você está adquirindo conhecimento, né? Você está tendo ali uma mudança de paradigma. A consciência está se desdobrando. Então, vai dissolver essa ignorância que é o eu. Né? E aí, esse quadro todo que ele cita, né? Que vem tanto dos sintomas emocionais como até sintomas físicos, é justamente essa sobrevivência que esse eu entra. E aí, se você não conhece esse quadro, você pode estar equivocado, né? E aí vai recorrer, né? Oi, Val, boa noite. Pode recorrer a medicamento. Eu não vejo assim problema. Tem casos que realmente vai precisar, né, de medicamento, vai precisar de um tratamento com um profissional, né, dedicado para isso. Mas a pessoa pode continuar. Aí ela continua no trajeto, né, do desdobramento espiritual. Nada impede que em algum momento ali no desdobrar da consciência, ela vai sobrepor a esse eu, né? E aí você vai ganhar a harmonização interna, não tem como, né? Então a pessoa que já sabe observar, que já consegue identificar, fica mais fácil, né? De saber que é uma desconstrução. Então não vai levar isso para o lado pessoal, não vai levar isso para um quadro de complexidade muito grande, né? Vai saber lidar com aquilo. Mas a gente sabe que no caminho nem sempre é assim, né? Eu vou dar continuidade aqui à leitura e a gente vai interpretando junto. O caminho espiritual leva à realização de Deus. Deus e seu governo. Deus e seu controle. É isso que ele está falando. Então, quando se entra no caminho, você está realizando o que? O desdobramento da consciência e o seu governo. Então, nesse momento, você passa a ser governado por essa consciência, não mais pelo eu. Deus e seu controle. Ao longo do caminho, e como resultado do nosso progresso no caminho, curas chegam a nós. Físicas, mentais, morais, financeiras, e curas também de relações humanas discordantes. Então, assim, essa projeção de sombra, né, que é do ego que está no inconsciente, que está ali armazenado durante muito tempo, que a gente projeta, porque a mente ela projeta, isso começa a ser iluminado, porque quem é que ilumina a mente? É a consciência, né? É ela que joga a luz. Então, é natural que a gente comece a ter alguns milagres, né, visíveis. A gente começa a perceber isso do lado de fora, ou até mesmo dentro, né, desses pequenos, né, vislumbres que a gente vai tendo durante o percurso. Essas, no entanto, não são o nosso objetivo, são apenas as coisas acrescentadas. Então, olha só, é como se fosse um plus ali, né? Você entrou no caminho por um objetivo maior, que na verdade é a conexão, é você deixar de ser, né, esse humano limitado para você ser a consciência, e aí é óbvio que você começa a ter resultados, né? Mas aí você não se apega a esses resultados. É isso que ele quer dizer, né? Esse não deve ser a meta final. É só um acréscimo que vai tendo durante o percurso.
Em algum momento de nossa experiência, essas curas podem servir como uma prova temporária da correção do caminho, mas em última análise, que aí seria em última instância, nem chegam a ser isso, porque tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aí tem uma nota aqui do tradutor que diz o seguinte, né? O autor quer dizer que provas nem deveriam ser necessárias, pois quando as pessoas não querem acreditar, nem os mortos retornando podem convencer, né? Mas essas curas, no entanto, servem a um bom propósito. Elas são necessárias para o cumprimento do ensinamento de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Essa é a promessa. Não há passos que levam ao cumprimento dessa promessa e, às vezes, esses passos são muito difíceis, principalmente por causa da rendição, da entrega que é necessária. Então, assim, é, ele vai promovendo isso como recompensa, digamos assim, né? É uma forma de provar o seguinte: olha, você está no caminho, não desista, né? Então, podem parecer pequenas coisas no começo, mas são elas que vão afirmando, né? Confirmando e reafirmando que o caminho é esse. Não há dúvida, né? Tem um trecho do Curso em Milagres que diz o seguinte, que é a recompensa pelo aprendizado, né? Então, não tem como, né? A consciência sabe. Então, se você está ali dedicado, né? A sua meta é aquela, não tem como você não obter resultados. Então, vamos continuar. Para a pessoa que está meramente buscando mais harmonia em sua vida cotidiana, no entanto, esta rendição não é necessária. O que ele quer dizer com isso? Essa não precisa ser a meta, porque uma rendição, digamos, sincera, aquela que realmente vem da alma, né? Vem daquele buscador que está obstinado no caminho, a pessoa ela pode realmente fazer só algumas ações só para ela ganhar uma certa harmonia no dia a dia. Aí ele complementa: um pouco de leitura ou apelar ocasionalmente a um praticante ou a um professor darão a ela ajuda suficiente para deixá-la mais confortável para seguir evitando mais discórdias da vida humana. Então dá uma quietude ali, né? Dá ali um certo conforto para aquela pessoa, para ela só poder continuar seguindo aqui. Mas ainda não vai ser o resultado daquela meta que um obstinado mesmo busca que vai acontecer. Aí ele continua, mas deixando o trabalho final de sua salvação para algum tempo futuro, ou talvez até para alguma vida futura. Olha isso. Então, o Joel sabia, né? A gente já discutiu isso algumas vezes, que é assim, todos esses mestres que a gente estuda, né? Tanto o Joel, o pessoal do Advaita, né? Que são o pessoal do Oriente, que tiveram aqui, né, a realização, às vezes muito cedo, né? É óbvio que em algumas experiências lá atrás, passadas, já iniciou esse processo. Então, tem que tirar aí um pouco da fantasia, né, que a gente tem, sabe, de colorir muito as coisas, né, de fantasiar, de que lendo um ano, estudando um ano, você vai alcançar aquele estado. Pode ser que sim, e pode ser que não. Isso vai depender do quê? Do que está no inconsciente, do quanto já foi trabalhado no inconsciente essa liberação. Então, esses mestres, provavelmente, eles já vieram em outras experiências fazendo esse trabalho. Já vieram mais prontos, né? Por isso que a gente não pode, né, comparar ninguém com ninguém, né? Tá todo mundo no caminho, alguns mais adiantados, outros não, mas todos estão no caminho. Então, isso é garantido para todos nós. Essa salvação é para todos. Ninguém fica de fora.
Mas para aqueles que não podem descansar nisso, para aqueles que sentiram o Filho de Deus em seu peito e que tiveram seus passos voltados para um caminho espiritual, que é exatamente o que a gente falou, que é aquele que está obstinado no caminho, não tem distrações para essa pessoa, vira uma meta, né, de vida. Não há tal coisa como estar satisfeito com um pouco de conforto físico, estabilidade mental e moral, ou segurança financeira. Sente-se pressionados a seguir em direção à meta final. E é aí que a rendição entra. Então, para esses, né, essas pessoas que se dedicaram e escolheram de fato esse caminho, que é uma escolha da alma, essa pessoa ela até pode tentar desviar, que acontece durante o percurso, umas pequenas distrações, mas quando está o destinado, ela volta para o caminho. E ela faz daquilo a meta dela, ela não desvia. Né? Tem umas tentações, né, que a gente já falou lá atrás, que aparece aí da gente duvidar se esse é o caminho ou não, se está certo ou não. Como vem muita dor, né, a desconstrução ela dói muito, há uma tentação ali de querer desistir, mas parece que tem um chamado tão forte, né, internamente, que, que acaba superando isso e seguindo em frente até mesmo nessas circunstâncias, né? Devemos entregar todo e qualquer desejo ao único desejo, ver Deus face a face, para conhecê-lo e deixar que a vontade de Deus manifeste-se em nós. Então, gente, a rendição é essa, é estar na consciência o tempo todo. E todo e qualquer desejo, não importa, pode ser o mínimo desejo, ainda está no ego, ainda está no eu, porque quem entra nesse caminho, a única meta, né, é estar nesse lugar, né, porque já chegou num nível de compreensão que não tem mais nada que supra essa pessoa aqui. Ela percebeu e ela entendeu que qualquer coisa que venha desse lugar já não satisfaz. Não é isso, né? Então, até que o Sandro comentava isso, né, no percurso dele. Você passa por um monte de lugar, vai experimentando vários lugares buscando Deus, então você vai para as religiões, você vai para os rituais, você vai, né, para conceitos, enfim, e não concretiza, né? Porque não é nesses lugares, não é fora, é dentro, né? Então essa rendição e o desejo maior é para estar nesse lugar, por quê? Porque já deu, já experimentou de tudo, já viu tudo. E para eliminar o sofrimento mesmo, a dor, é só permanecer na consciência, não tem outro lugar. Aí ele continua aqui. Deve haver a entrega completa de nossa personalidade pessoal para que o Espírito de Deus possa realizar-se em nós de acordo com a sua vontade, não com a nossa. Lembra que a gente falou que nós não temos livre-arbítrio? Por quê? Porque ou você está sendo guiado pelo eu, né? Por esse eu menor, ou você está pela consciência, né? E essa personalidade, o que é essa persona? O eu, é a caracterização aqui, né? Vamos colocar o nome aqui, Maria, é a personalização aqui do ser, a imagem, né? Então a gente vê assim, personalidade, querer melhorar a personalidade, amadurecer a personalidade. Quem que você está querendo amadurecer ali? O ego. Então não tem como, você tem que fazer escolha, vai chegar em algum momento que tem que fazer escolha, né? E aí você quer dar maturidade para ego, você quer dar realidade a algo que não existe, né? É vontade de Deus que tenhamos vida eterna. É vontade de Deus darmos frutos com abundância. Na verdade, o Cristo é plantado em nossa consciência por uma razão, para que possamos estar em paz, que tenhamos vida e a tenhamos mais abundantemente, para,
Se formos cegos, nossos olhos possam ser abertos. E se formos surdos, nossos ouvidos possam ser desimpedidos. Em outras palavras, que a graça de Deus nos encha da abundância infinita de bem espiritual. Esse é o único objetivo. Isso aqui é metafórico, né? Não é físico. Então, quando a consciência, né, você está ali na consciência, ancorado ali da paz na consciência, porque aí ela é inalterada. Pode acontecer qualquer coisa do lado externo que não muda esse estado, né? Porque a paz na mente, ela pode ser alterada, a paz na consciência não. E essa vida abundantemente é vida de Deus, porque vida é o sinônimo de vida é Deus, né? E aí você passa a ser guiado por essa consciência em estado de graça. Cristo Jesus não disse uma só palavra sobre como usar o caminho espiritual para adquirir palácios, reinos e tesouros terrenos. Em vez disso, disse ele: meu reino não é deste mundo. Né? Por quê? Porque esse mundo aqui foi criado pelo ego. Né? A gente já falou disso aqui no que o Curso em Milagres traz isso, o Advaita também traz isso, e Joel também traz isso nas obras dele. Tudo é uma projeção dessa mente. Né? Então, por que, que o reino não pode estar aqui? Porque o reino é real, e isso aqui é irreal. Então, todas as coisas, né, que são, no caso, divinas, não podem habitar esse lugar aqui. Tem aí o espírito manifesto, porque as coisas só podem ter vida a partir dessa substância invisível, que, que anima tudo. Lembra do capítulo da rosa, né? Uma rosa é uma rosa, mas o que está por trás da rosa? É a substância que anima a rosa. É só isso. Mas dizer que aqui você pode encontrar a divindade é um equívoco. Primeiro que não foi feito pela divindade. E o irreal e real não podem coexistir no mesmo lugar. O estudante da sabedoria espiritual deve orar, não pelos reinos deste mundo, não para os 4 reinos temporais. Aqui ele está fazendo uma referência, tá, Daniel, quem entende da Bíblia? Uma das razões para o nosso descontentamento é que os 4 reinos temporais, ou seja, não são reais, né? Eles têm, tá dentro de um tempo e espaço, não se cumpriram em nós como esperávamos que pudesse ser. Então tem uma expectativa aí de que esse mundo entregue alguma coisa que a gente deseja. E agora estamos sendo chamados a render o nosso desejo por aqueles reinos. Ele põe até reino em minúsculo, né? Porque é o reino do ego aqui. Pelas coisas desse mundo, pelas coisas para as quais temos orado até agora. Nosso objetivo agora deve ser puramente espiritual, alcançar o reino, né, em maiúsculo, dos céus. Então é trazer o reino do céu para a mente, né? Aqui não é você sair daqui e você estar em outro lugar, porque não é um lugar físico, né? Isso é um estado de consciência, é um estado interno. Porque enquanto você estiver aqui fisicamente, até cumprir a tarefa, né, até cumprir aqui o projeto, né, seja de vida, seja alguma coisa, o correto, né, o que a gente deveria experimentar é esse estado, né, de consciência. Oi, Rogério, pode falar. Não, só pegando um gancho no que você vinha falando, aí eu fiz uma associação aqui, já que você citou parte da escritura, quando fala também sobre a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, pensando nessa ideia, nós vivemos na mentira, Sim, do ego, a mentira do ego. Outra coisa que eu gostaria, se não hoje, em algum momento, se você puder comentar, tem um trecho também que fala que alcançarei a iniquidade dos pais nos filhos até não sei qual geração. Uhum. A ciência hoje já trata isso de uma forma bastante interessante, não hoje, já de algum tempo, Uhum. algumas décadas até, usando aí ancestralidade, hereditariedade, epigenética, o herdado, essa coisa toda, Uhum.
para dizer que o conteúdo de aprendizado, positivo ou não, dos antepassados, acompanha os descendentes. Uhum. Se N variáveis intercorrerem, vai possibilitar comportamentos correlatos, a repetição, né? Sim, A repetição. Então, qualquer hora, se você puder comentar a respeito disso, à luz do que Joel, sim, eu te agradeço, tá? Obrigado. tá. Então, até onde eu estudei e eu entendi, isso realmente ocorre um padrão de repetição, né? Ele fala até da quarta geração, não só o Joel, mas o curso de milagres também fala disso, né? Então, você vê repetição aí de pai para filho, né? De neto, que vão repetir, não é todos, claro, né? Mas existe sim uma repetição, por exemplo, miséria, né? Miséria material, no caso, né? Escassez. Então, você vê padrões sendo repetitivos de bisavós passando para várias gerações. Na verdade, isso está no inconsciente, porque assim, não existe ninguém separado, né? É uma única mente. E essa mente, ela projeta, né? Não existem várias mentes e vários egos, é um ego e uma mente. Então, essa mente que está projetando aqui vários personagens, ela está com culpa no inconsciente e, consequentemente, autopunição por causa da ilusão da separação. E essa culpa, ela é desdobrada de várias formas. Então, culpa de ter falhado, culpa de, de achar que deve alguma coisa, que fez alguma coisa em outra experiência de vida e é culpado. Então, por exemplo, você carregar a culpa de um avô, por exemplo, que perdeu tudo, então você, pela constelação, fala, vai honrar o avô agora. Então, eu também vou viver na escassez para honrar aquele avô que perdeu tudo, né? Vamos supor, num equívoco ali financeiro. Essa mente, ela é uma só e ela está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que que o Joel e o curso em milagres trazem? Você só pode curar isso na mente, eliminando as culpas. E aí é o que o Joel fala: quando você faz a escolha de sair desse eu para a consciência, e você faz isso de forma sincera, que nem ele está falando aqui na obra, você elimina isso. Tudo isso é cortado, pode falar. Eu, particularmente, quer dizer, isso é meu, né? Eu entendo a percepção da culpa propriamente dita, ela é antecedida por intenção, a intenção do prejuízo de outro, de alguma forma, não um ato não pensado, ou mesmo inconsciente, no caso que você traz a questão da inconsciência também, que acaba decorrendo o prejuízo de outro, né? Uhum. Então, a culpa, ela é precedida de intenção. Quando não há essa intenção em prejudicar, não cabe culpa, no meu entendimento. Talvez outra terminologia aí caberia mais Uhum. adequadamente. Então, a culpa, ela é precedida por intenção, na minha concepção. É, Né? é Qualquer que, culpa que eu sinta. uhum. Na verdade, assim, nós estamos falando aqui do inconsciente, né? Como a gente não sabe o que está no inconsciente, e o Não. inconsciente, ele guia a tua vida, né? Então, a gente até fala, muda as suas crenças, que você muda a sua vida. O inconsciente, ele governa. Por isso que, se você vai pro consciente, que é o que o Joel falou aqui agora, você zera esse inconsciente. Porque o inconsciente é tudo do ego, que ele não quer olhar, então ele joga tudo para esse lugar, porque ele nunca vai olhar para os equívocos que ele fez, ele nunca vai assumir, né? E essa culpa, ela, como a gente falou das gerações passadas, você vai trazendo de geração para geração, como se fosse assim, uma obrigação. Então, já que lá atrás, né, familiares tiveram essa culpa, eu, como estou nessa ancestralidade, nessa linha, eu vou desenvolver essa culpa também, eu vou armazenar essa culpa. Então, eu começo a me autopunir. Interessante Marconês, o que você traz. Então, não existe, então, nessa decorrência, nessa transgeracionalidade, falando assim, nenhum indivíduo pode, então, afirmar, penso,
que não é é um ego híbrido, Uhum. não é um ego puro. É, Então, ele é a somatória de todos os egos que anteriormente aqui passaram, sim, na linhagem. sim. É um ego só. Não existem vários egos. É que assim, a gente olha de ego para ego, né? Então, personagens aqui. Então, o ego Vanessa está olhando para o ego Dreia, mas a gente sabe que por trás desse personagem tem o Cristo. Tem uma pessoa. É a consciência pura, né? Vanessa, Oi. eu acho que essa questão dessa culpa também é a culpa da separação, é a culpa Sim, primordial. é a culpa, é a primeira culpa. É a primeira culpa. Explica melhor isso, por gentileza. É assim, tanto o Joel como o Curso em Milagres, eles trazem o seguinte: a questão lá do Adão e Eva, do paraíso, que tanto a Bíblia fala, né, que nós estávamos no paraíso e daqui a pouco tem a queda, né, do Adão e Eva, nada mais é que queda de consciência. Então eu estava num estado de perfeição, e eu, na verdade, sempre estive, né, mas por algum milésimo de segundo ali, eu me imaginei separado da fonte. E essa separação da fonte, ela só aconteceu no pensamento, ela só aconteceu na mente, mas ela não aconteceu de fato no físico. Eu não me separei do todo, eu não me separei da fonte, mas eu acreditei ter separado. E aí se projeta algo oposto de Deus, que é o ego. Então, eu, filho de Deus, projetei um ego, dei peso para ele, dei valor para ele, e ele é o totalmente oposto. E eu acabei acreditando em tudo que ele desenvolveu depois disso. É uma ilusão da separação. Então, ele me fez acreditar que eu estou separada da fonte. E Nesse. Vanessa, Oi. não, e aí, desculpa a intromissão, mas aí, né, o ego cria o físico para dar Sim, veracidade a essa isso, culpa, exatamente. Então, né? ele criou esse universo, criou o físico, para dar realidade a essa ilusão de separação. Eu não estou separado, eu sou filho de Deus. Só que na minha mente, eu acho que eu estou. Nisto, eu sinto culpa. E aí, essa culpa, ela gera, depois ela se desdobra nas outras, né? Vai gerando outras culpas. E é culpa atrás de culpa. Só que está inconsciente. Eu não sei o que está no inconsciente. O único que sabe que tá no inconsciente é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Eu não tenho como saber, a não ser que ele me traga do inconsciente para o consciente. Oi, abre o microfone que não está saindo, Rogério. Ah, desculpe, quando você fala que vem do inconsciente para o consciente, não vem, penso, pelo traduzir subjetivo inerente né, à figura humana, o filtro pessoal, quando esse inconsciente ele é trazido, isso é assim que eu entendo. Quando ele é trazido, ele não vem na sua literalidade. Ele vem com transversos. Uhum. Isso à luz da ciência, não estou aqui para questionar nada. Não, não tem A problema ideia não. não é essa, a ideia Aham. a ideia é entender essa profundidade, porque assim, eu tenho acompanhado naquilo que eu estou podendo acompanhar. Uhum. Joel realmente é um negócio fantástico, eu preciso realmente atentar mais pela profundidade, né, pelo alcance aí que é tamanho. Por isso que eu Aham. estou questionando, por isso que eu estou questionando muita coisa, não para divergir, pelo contrário, quero entender. Uhum. Então, essa ida para o inconsciente, isso é uma vivência egóica, né? Aham. Corpo, né? Ela já chega truncada na inconsciência, mediante repressão, Uhum. né? E quando ela é evocada pela repetição, dentro de um processo apropriado para isso, ela sai com transversos também. Então, ela não Uhum. vem na sua literalidade, Aham. né? É isso.
Não, ótimo, a gente pode discutir isso como não terminou o capítulo aqui ainda do Joel, a gente pode terminar esse, né, esse tema na próxima semana, porque ele é um pouquinho mais longo, né? Obrigado, Dá para a gente desmembrar mais, tá bom? E aí obrigado, eu querido. vou salvar aqui essa gravação para gente, tá? Então, gente, boa noite. Obrigada por vocês terem vindo. Até a semana que vem. Então, a gente continua do capítulo do Joel e mais esse trecho aqui da projeção da culpa. Obrigado, viu? Bom, Obrigado. obrigada, Boa gente. noite, Boa obrigada. Tchau, noite. gente.